Caríssimas senhoras e senhores, bom dia para todos. É com muita alegria que nos encontramos nessa manhã tão agradável, nessa cidade maravilhosa, junto com vocês. Como disse o nosso ilustre presidente, fazendo aniversário, o primeiro aniversário da nossa estada aqui, quando no último ano nós tivemos a oportunidade de estar na Bienal. Foi um momento muito especial e marca, por certo, o início de uma amizade que nós, em nível de espiritismo, podemos dizer que é uma amizade que é retomada, porque com certeza nós já nos encontramos em algum lugar. E Jesus, na sua infinita bondade, favorece para que nós possamos novamente estarmos juntos para revigorar esses laços, para que, de alguma sorte, nós possamos procurar estímulo face às vibrações que o amor nos oferta, motivando-nos na grande caminhada da evolução. Especialmente nesse momento em que, viajores da eternidade, nos encontramos aportados numa nave, que é o nosso planeta Terra. Num departamento dessa nave, que é um dos mais especiais, um departamento chamado Brasil. Esse país extraordinário, essa terra abençoada que nos acolhe num momento significativo que passa, que vive esta embarcação que é o planeta Terra. Um momento de transição. E observemos, na hora que foi prevista por Jesus, descrição do sermão profético, nós estamos no Brasil. Então, que possamos nesta manhã, com os corações sensibilizados, juntos participarmos de um dia que possa realmente ser produtivo. Então, muito obrigado a toda a diretoria do grupo William Crookes pela confiança, pelo carinho de nos trazer de volta lá daquelas montanhas maravilhosas das minhas Minas Gerais, das nossas Minas Gerais. Então, que Ismael, o benfeitor espiritual do Brasil, nós suplicamos agora em prece, que ele envie mensageiros que possam fazer de nós meros instrumentos, que iremos comentar, que iremos conversar em torno da revelação espírita e também discutirmos, analisarmos, estudarmos contributos extraordinários também, que verteram pelas mãos aveludadas e pelo coração magnânimo do nosso querido Emmanuel, tendo como instrumento o nosso mineiro, tão querido, amigo, pessoa simples, pessoa do povo, pessoa que está no mundo espiritual muito próximo de nós. E ele sempre se felicitou quando, reunidos em família, todos nós discutimos as leis da vida em bases do Evangelho. Me refiro a Francisco de Paula Cândido, nome de batismo, o nosso querido Francisco Cândido Xavier. O Chico do povo. O Chico que nós vamos suplicar a Ismael conceda autorização
para que ele passe por aqui, mesmo que seja um pouquinho, para deixar suas flores, suas rosas, que representam a gratidão que ele tem por esta família abençoada, que somos família espírita. O tema da manhã, o tema do dia: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E na terra dos poetas, eu não poderia iniciar sem fazer uma reverência a um poeta, que do mundo espiritual, através do nosso querido Chico Xavier, em 1971, nos ofereceu uma página luz. Estamos nos referindo a Castro Alves. Brasil. Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje: o que é? Ah, terra de minha vida, responde às nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras. Alonga os braços, Sansão, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando vir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios, loucos, prometeus, do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas, na fé que te induz a Deus. Brada, gigantes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tias, que se alteiam sempre mais, fizestes apóstolos, gênios, estadistas generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis, astro de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham paz. Desde o dia em que nascestes, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou maternal. Hoje, que o mundo te espera para as leis da nova era, envolta em luz, que a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no nome de Jesus. Ao resgatar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O aponta Brasil. O Cristo aponta Brasil. O Cristo aponta Brasil. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar muito obrigado, aspectos Senhor, pela doutrinários do nosso dia. Pois o nosso compromisso principal, quanto espíritas, é estabelecermos as bases seguras para o nosso estudo em torno da obra espírita, da codificação espírita. O espiritismo, sem Allan Kardec, ele não tem propriedade.
todas as ações que se distanciam do que foi norteado pelo Espírito da verdade, através do mestre lionês, necessitam de estar estimulando o grande público para jamais nos desvincularmos das bases. Porque na visão do próprio codificador, antevendo, vislumbrando o futuro do Espiritismo, ele afirmara por diversas vezes que o desconhecimento da doutrina poderia trazer muitos empecilhos na dinâmica da divulgação da própria obra. Então, quando a espiritualidade traçou a meta, que por certo para nós será apenas o início de um projeto, em que é necessário estabelecermos o resgate da obra básica, mas procurando também aqueles elementos que favorecem ao próprio desdobramento da obra básica, num momento como o nosso, é uma meta que deveria ser abraçada por todos os espíritas conscientes. Porque muitas vezes nós abrimos as portas das casas espíritas para novidades, nós permitimos algumas inserções dentro do espiritismo que, ao invés de contribuírem, só nos trazem desconforto, dificuldade na própria divulgação, na própria dinâmica que deveria qualificar os trabalhadores dos centros espíritas. Então, eis que o Conselho Federativo Nacional, que é o órgão principal no seu sentido de dinâmica do movimento espírita, porque o principal mesmo é o centro espírita, mas no seu sentido de organizar, de discutir as melhores ações, o Conselho Federativo Nacional vem ao longo dos decênios estimulando as campanhas que promovem o estudo das obras básicas. E as obras básicas abrindo, portanto, para nós, elementos para adentrarmos os portais que outras revelações vieram contribuir. E quando falamos em revelação, estamos nos referindo às vozes dos céus que descem à terra através de médiuns sérios, de estudiosos valorosos e dedicados que ao longo das décadas vêm se desdobrando para que a mensagem possa se espalhar por todos os horizontes desse nosso planeta Terra. No caso, nessa manhã, nós vamos trabalhar em torno de um livro, que é uma obra muito interessante, que foi oferecida para nós no final da década de 1930, início da década de 1940, psicografada em Pedro Leopoldo, através do médium que deu a vida pelo Espiritismo, como muitos outros também deram. Um espírito, uma alma que reencarnou para fazer parte de um contexto, de uma equipe que se desdobrou e continua se desdobrando. Eu me refiro a Chico Xavier, esse espírito que todos nós somos extremamente gratos, mas que devemos ter em Chico uma referência para que cada um de nós assumamos os nossos compromissos realmente conforme antes de reencarnarmos, junto com os nossos benfeitores. Muitas vezes nos movimentamos em circunstâncias que idolatram, que repetimos atitudes que trazemos de outras experiências, ao invés de mergulharmos na essência do que ele nos ofereceu. E por isso, estamos tentando aqui, como em outras frentes que participamos, trazer a obra que foi coordenada por Emmanuel, que estava tutelado por apóstolos vinculados a Jesus. Observem a cadência. Observemos o que nós estamos tentando apresentar como uma metodologia hierárquica, como um planejamento extraordinário que conta com corações e mãos dadivosas,
que se entregam ao labor. Lembremos, como nos faz recordar Emmanuel na introdução do livro Paulo e Estevão, num texto intitulado Breves Notícias. Quando ele está se referindo a Paulo de Tarso, ele diz assim, que para falar de Paulo de Tarso, é impossível falar da história dele sem buscar as raízes da árvore do Evangelho que estão plantadas no mundo espiritual, que ofereceram muitos corações que puderam trabalhar junto com Paulo de Tarso. E aí o Emmanuel particulariza falando, por exemplo, de Estevão e também de Abigail. Aí ele diz assim, porque existe uma lei que é orgânica no universo, que se chama lei de colaboração. Sem colaboração, sem esforço conjunto, a obra fica por ser realizada. Então, sempre, amigos, que nós formos analisar a doutrina espírita, vamos fazer um esforço de despersonalizá-la, de procurar ver na doutrina espírita uma proposta do Cristo, um projeto que envolve almas e corações. Porque para que o projeto se estabeleça, precisa de trabalhadores. O Cristo, só Ele, necessita desses trabalhadores. Por quê? Ele já atingiu o grau máximo de evolução na nossa concepção. Mas para que o trabalho dele se faça vigoroso, vitorioso, ele, como um educador, como um benfeitor, vai trazer esses corações, os espíritos em franco processo de aprendizado, para que nós, participando do projeto, nós cresçamos como indivíduos. Nós estabeleçamos, conforme a descrição da questão 114 do Livro dos Espíritos, a metodologia da educação espiritual. Porque são os próprios espíritos que se melhoram, para ser fiel ao texto. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outras mais elevadas. Então, se o Cristo quisesse vir aqui no Brasil, por exemplo, e realizar a obra, ele tem autoridade. Mas ele convoca colaboradores. Ele escolhe dentro desses colaboradores Ismael, que Ismael não trabalha sozinho. Ismael, portanto, é o facilitador, ele não é o dono. Ele não é o grau máximo de evolução. A gente faz uma análise errada. Aí tem gente por aí que se deixar, vai colocar até uma imagem de Ismael em casa, acender vela e pedir Ismael para vir resolver o problema dela. Não é essa a ideia que a doutrina espírita desenvolve. A doutrina espírita é um projeto filosófico, que tem sim objetivos religiosos no sentido do desenvolvimento moral dos seres, e não criando um sistema como uma nova religião. Isso é um equívoco. O espiritismo que nós implantamos como religião, isso é uma concepção nossa, equivocada. Agora, dentro do mecanismo do espiritismo filosófico, o espiritismo projeta para nós a necessidade de estabelecermos uma ordem didática, cronológica, pedagógica, que favoreça a prática do espiritismo. Eis a missão de todas as casas espíritas. Filosofamos, discutimos filosofia espiritual, mas ao mesmo tempo somos convidados para operacionalizá-las. E como que nós operacionalizamos? Nós vamos verificar a lógica, nós vamos testar a coerência, nós vamos ver as propostas que possam nos atender. E para você verificar isso, você tem que colocar o pé na estrada, você vai ter que ir para o laboratório da vida. Então a Casa Espírita, por exemplo, oferece para nós alguns laboratórios.
laboratórios para que o trabalhador espírita, para que nós que estamos ingressados nessa seara bendita, a gente possa começar a preparar com uma nova visão o nosso coração para atitudes que favoreçam a renovação espiritual. Então a Casa Espírita abre os portais de várias frentes. Eu vou repetir. Que objetivam o crescimento do trabalhador. Quais são essas frentes? São diversas. Na área da mediunidade, na área da assistência social, e etc, 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 etc. E quando então nós vamos, por exemplo, trabalhar na evangelização infantil, nós vamos percebendo que a evangelização é extremamente importante para nós. Ao aplicar a evangelização infantil, eu estarei então fazendo um teste, colocando em prática o que eu estou percebendo ser bom para mim. Eu preciso de me evangelizar. Então eu estou oferecendo evangelização para as crianças, por exemplo. Eu estou evangelizando crianças, pode até acontecer por consequência, ou por resultado das minhas ações como evangelizador de mim mesmo. Pegaram lá? Eu estou ministrando o passe. Eu estou curando alguém? Eu estou trabalhando na minha renovação, na qualificação da minha maneira de pensar, de sentir e agir, porque para ministrar o passe, eu sou convidado a me preparar para ser um bom passista. Então, primeiro eu estou oferecendo uma metodologia de transformação. E quanto mais eu vou me qualificando, existe um coração ali que está necessitado do recurso magnético. Aí eu estou oferecendo para ele também. Carlos Alberto, mas não era assim que eu pensava, porque eu achava que o negócio era ajudar o pobre, o sofredor. Eu tinha que minimizar a dor do mundo. Mas é essa a proposta. A partir do momento em que você e eu e todos nós vamos trabalhando para compreender a dor, para entender como que funcionam os mecanismos operacionais da lei de causa e efeito, para verificar como que se dá a conjugação do mundo espiritual com o mundo terreno, portanto existe mediunidade. Aí nós vamos estudando esses princípios doutrinários que muitas vezes são deixados de lado nos centros espíritas, porque a gente abre tantos parênteses para se estudar tantas ofertas que existem no mundo, e muitas delas são de competência da ciência. E nós deixamos aqui no centro espírita, e eu não estou falando do William Crookes, tá? Eu estou falando da grande maioria dos centros espíritas pelo mundo afora, nós deixamos esquecidos o senhor Allan Kardec, que é um professor. Nós não damos muita atenção a um filósofo de nome Leon Denis, que é um espírito que fazia parte de uma pleiade, que junto com Allan Kardec vieram trazer a doutrina espírita. Aí existe um Sir, que é esse Sir, o nome dele muitas vezes fica apenas gravado lá nas instituições inglesas, e o nome dele é Sir William Crookes. Nós achamos tão bonito o nome dele, é um nome em inglês, fazendo sucesso no Brasil, e a gente não para. A gente não tem a curiosidade de vasculhar o que ele nos ofereceu. E tantos outros como Charles Richer e etc, etc, etc. Porque nós abrimos espaço para estudar física quântica. Agora está na moda estudar ufologia no movimento espírita. Aí a gente tem espaço para estudar psicologia nas suas expressões extraordinárias oferecidas pelas escolas. Aí nós abrimos uma série de procedimentos para estudar assuntos importantíssimos. Mas a doutrina espírita fica por estudar. Pegaram lá? Então todos nós estamos aqui para estabelecer, para desenvolver uma dinâmica de um entendimento, de um espiritismo que caminha para o 3º milênio. Nós estamos no século 21. Como nós vamos oferecer o espiritismo para os nossos filhos?
para essa geração que está, infelizmente, sendo munida, estamos favorecendo para que seja uma geração da lata, do robô, uma geração superficial, que tem tempo para caçar Pokémon, e quem sabe até nos cemitérios, que lá em Belo Horizonte está se discutindo, proibir procurar Pokémon nos cemitérios, porque eu desrespeito com os mortos. Quem sabe os Pokémon são os mortos? Uma geração que tem tempo para ficar olhando para o equipamento, mas não tem tempo para dialogar com o pai, com a mãe, à mesa. Que quando é chamado para a responsabilidade, estou indo e nunca chega a hora. Que não respeita os limites das necessidades do próprio corpo, que precisam de dormir, porque se deixar vara a noite adentro olhando para o vídeo. Uma geração que é favorecida, portanto, para procedimentos que definem superficialidade, banalização. Estamos, nesta geração, oferecendo comportamentos que, ao invés de convidarmos para o ético, porque a gente chama para o estético, para o que está lá fora, e não para o que deveria sustentar de dentro os valores filosóficos, morais, as virtudes. Nós estamos num momento muito importante para a gente verificar o quanto Jesus está abrindo portas para que a gente possa se descobrir como um espírito imortal. Que nós reencarnamos não para viver na superficialidade. Nós não reencarnamos para morrer de fome. Nós reencarnamos para aprender a viver na Terra como espírito. E não nos preocuparmos com a espiritualidade na hora que a doença bater, que a desencarnação visitar, que a velhice chegar. Agora tem que me preocupar. Para onde eu vou? E o William Crookes está numa posição estratégica para mostrar para nós que ali jazem corpos de muitos que viveram a vida sem voltar os olhos para o Espírito. E olha que o William Crookes está aqui há muitas décadas, dizendo assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Estou me referindo ao capítulo 11 de Mateus, no versículo 28. E aí Jesus diz assim, dentro do William Crookes: mas tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, porque aí encontrareis paz. A minha paz não é a paz enganosa, é a paz como prêmio. Prêmio para o bom combate. Prêmio para o lidador das obras luz, que se agigantam pelo esforço, pela dedicação, pela entrega, pela renúncia, pela esperança e pela caridade que o Centro Espírita o tempo todo nos mostra. Porque sem a caridade não há salvação. Então, entendamos o que, por exemplo, significa caridade. Aí por que não elencar a questão 886 do Livro dos Espíritos? Como que nós podemos entender a caridade? Kardec questionou, com uma ótica cristã. Os Espíritos responderam: você é nova, eu vou conversar com o pessoal da minha época. Vocês lembram do BIP? Aquele equipamento que os médicos usavam? BIP. O pessoal hoje não sabe o que é isso, não. Os médicos estavam em casa, aí quando estavam de plantão, se tivesse uma ocorrência lá, uma urgência, aí o pessoal da central de BIP lá do hospital mandava um BIP para o médico. Aí o médico estava lá assistindo novela com a mulher, aí tocava pim, 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 o hospital me chamando, ele tinha que ir embora. Então a caridade, conforme a doutrina espírita nos fala, é o BIP do médico. Somos convidados para atender o socorro. A nossa necessidade como indigentes, como enfermos. E eu vou dizer o que é BIP. Não estou me referindo ao equipamento do médico. BIP é benevolência, é indulgência e é perdão. A gente confunde caridade com
beneficência, que é um departamento da caridade. Pegaram lá? Agora, para fazer a beneficência, nós precisamos de ir mais um pouquinho na profundidade. Ufa! Essa é a introdução. Já viu? Será que horas que nós podemos encerrar? 10h30 da noite? Pode? Tem lanche para tarde, tem janta para a noite. Vamos lá. Para que a gente adentre, portanto, a obra, nós vamos trabalhar aspectos doutrinários para que a gente possa chegar lá na frente com segurança. Pode ser? Combinado? Ou vocês querem que a gente entre direto no livro de Humberto de Campos? Ah, Carlos Alberto, mas eu estou assim expectante de você trazer uma mensagem para a nação brasileira. Só olha, eu não vim de Minas para trazer mensagem nenhuma. Aliás, em Minas Gerais, reencarnam filósofos que idealizam. Mas nós temos que descer das montanhas como Jesus ensinou os discípulos. Porque a gente sobe a montanha para encontrar com o mestre. Então vamos fazer um estudo do Evangelho rápido? Olha que bonito. Jesus, a partir do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele configura o Sermão da Montanha. Certo? Todos nós estudamos o Sermão da Montanha. Ok? Ou é apenas historinha? E cuidado, porque muitas vezes a gente fala do Evangelho e emociona as massas. Naquele ambiente bucólico. Aí no final está todo mundo chorando. Aí você torce, o que você aprendeu? Nada. Só histórias. O Evangelho é para ser internalizado. Nós temos que entender o Evangelho para entrar dentro do Evangelho e sermos os personagens. E verificar a atitude dos personagens para observar as nossas atitudes. Então tem momento que eu sou Jesus, pirou. Tem momento que eu sou Caifás, agora deu. Tem momento que eu sou Herodes, igualzinho. Tem momento que eu sou Maria Madalena, tem momento que eu sou Tomé, tem momento que eu sou Pedro, tem momento que eu sou Maria Santíssima. Aí é difícil, aí você pegou pesado. Mas tem momento que eu sou José, eu tenho sonhos. Pegaram lá? Então vamos subir ao monte com Jesus? Aí subimos. E por sinal, não percam em setembro o meu querido amigo César Perry, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, que vai estar aqui com vocês, falando do estudo do Evangelho. Não percam. Vamos subir ao monte. E a gente sobe ao monte porque quem convidou? Agora os encarnados. A gente sobe ao monte porque quem convidou? Agora os encarnados que estão aqui. A gente sobe ao monte porque quem convidou? Quem convidou? Quem convida para subir ao monte? Vocês tomaram café? Alagoas é assim, não pode. Vocês estão pensando na praia. O que vocês estão perdendo aqui? Jesus nos chama para subir ao monte. Eu não citei aqui o capítulo 11 do Evangelho de Mateus, versículo 28? Vinde a mim. Olha que bonito. Todos vós. É oratória. Calma. As leis se manifestam à medida em que vamos descobrindo-a na consciência, certo? Porque se eu não sei, como diz Paulo, o que eu faço é lei. Mas quando eu vou descobrindo pelos mecanismos da vida, eu começo a ouvir a lei. Então eu estou o tempo todo no exercício de ouvir a lei. Obviamente que eu ouço agora, amanhã eu vou ouvir de uma forma mais qualificada, ok? Então a dinâmica não para. Então o Senhor está dizendo, melhora. Vem para cá que vai ser mais produtivo. Então esse é um monte. O Senhor chama, vinde. Ah, não, eu vou para a praia. Hoje Maceió, me dá o nome de uma praia aqui de Maceió. Olha para você ver que absurdo. Pajuçara. Jesus, eu não vou, porque eu vou Pajuçara. Aí Jesus, não, vem para cá. Não, Jesus, eu vou Pajuçara. Porque eu vou criando uma situação que favoreça o meu bem-estar. Está errado ir para a praia? De jeito nenhum.
Mas o convite é o seguinte, para você ir para a praia, você tem que ajustar essas coisas lá na sua casa, não tem? Você tem que atender o trabalho, o patrão, tem tarefa no centro. Ah, eu preciso fazer minha pré. Existe uma série de injunções que eu preciso de operacionalizar para depois eu ir à praia. Só que a gente inverte, a gente vai para a praia depois, ainda mais mineiro quando chega aqui, né? Tem atividade lá no William Crooks. Deixa eu ficar só um pouquinho aqui na caminhada, na Pajuçara. Não pode, Carlos Alberto. Ou seja, nós operacionalizamos sofisticando. Nós criamos dificuldade para atender o que o nosso espírito está clamando. Pegaram lá? E é natural. Agora, à medida que o espírito vai crescendo, vai entendendo, vai adquirindo maturidade, ele vai naturalmente fazendo uma seleção que venha a ser mais produtiva. Então, Jesus só chama assim, vinde a mim. Aí o interessante é que no Sermão do Monte, rapidinho, porque senão eu fico aqui a tarde toda só no Sermão do Monte. Jesus, no Sermão do Monte, primeiro vai conversar com quem? Com o povo ou com os discípulos? Primeiro ele vai dialogar com os discípulos. Por quê? O discípulo simboliza aquele movimento nosso que já se aproxima do mestre para receber o elemento que vai ser interpretado. Pegaram lá? Porque se você não dá conta, não adianta chegar perto do mestre. Não tem jeito de você colocar um espírito embrutecido para conversar com Sócrates, com William Crookes. Não vai dar liga. Então Jesus vai chamar, e ele chama a todos, não tem privilégio. Viu, seu Mendonça? A gente fica assim, eu vou ser amigo do Emmanuel, que aí ele me chama. Bobagem sua. Aliás, ser amigo do Bezerra é maior fria. Que isso, cara? Você acha que ser amigo do André Luiz é vida fácil? Ser amigo dessa turma é trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então não quero nem saber deles. Não, mas também não vai por aí que é fria. Pelo menos você coloca o retratinho dele na carteira, como muitos religiosos fazem, porque tem um quadro do Emmanuel lá em casa. Aliás, na minha casa tem. Quando eu ganhei de presente, cheguei lá em casa, mostrei para minha esposa, ela falou assim, mas você vai pregar aqui? Mas é um quadro do Emmanuel. Não, mas o quadro do Emmanuel tem que ficar no centro. Não, lá no centro a gente não põe quadro. Lá a gente tem que entender só a essência, mas aqui em casa eu quero o quadro do Emmanuel. Ela virou para mim e disse, você acha que Emmanuel vai resolver o problema seu comigo? Eu falei assim, não vai. Então, não, tá bom, pode colocar o quadro do Emmanuel, você gosta do Emmanuel. Aí eu coloquei o quadro do Emmanuel e cada vez que eu olho para o Emmanuel, ele fica mais bravo comigo. Igual uma senhora que uma vez eu estava fazendo uma palestra, ela falou assim, levantou o dedo. Carlos Alberto, eu queria te dizer uma coisa. Eu falei, o que foi, senhora? Olha, eu não gosto do Emmanuel. Aí eu disse, não, por quê? Eu gosto do Bezerra. Mas por que a senhora não gosta do Emmanuel? Porque o Emmanuel é muito bravo. Eu gosto do Bezerra, porque o Bezerra é alegre. O Bezerra deixa a gente muito bem, mas o Emmanuel é um torturador. Eu falei assim, mas por quê? Olha, ela falou assim, olha aquela história de disciplina, o Chico sofreu demais na mão daquele homem. Eu falei assim, minha filha, eu quero te dizer uma coisa, o Emmanuel é um doce. O Emmanuel é um pai extraordinário que o Chico precisava. Portanto, eu quero te dizer que todos nós temos o Emmanuel que nós precisamos. Agora, não pense você que o Emmanuel maltratava o Chico. O Emmanuel é aquele que quando o Chico encarnou, ele falou assim, você quer que eu seja o seu guia? Eu preciso. Então, vou apertar o parafuso. Pode apertar, porque senão eu escapulo. E assim o Emmanuel fez. Então, todos nós temos o benfeitor, todos nós temos as lições que nós necessitamos. Pegaram lá? Então, Jesus disse assim, vinde a mim, o discípulo apresenta. E depois ele fala para o discípulo, agora vá e opere, porque o discípulo disse, Senhor, o povo está com fome. Vocês acham que Jesus não sabia que o povo estava com fome? É óbvio que Jesus sabia. Ele tem a clarividência perfeita. Só que ele não pode, na didática da vida, intervir aonde ele não é chamado. Pegaram lá? Então, Carlos Alberto, eu vou chamar, porque o negócio lá em casa está complicado. Eu falei assim, pode chamar. Pode chamar, porque ele disse que não existe pedido que não vai ser atendido. Lembram do capítulo 7 do Sermão da Montanha, que eu estou citando aqui?
Pedi, obtereis, buscai, achareis, batei, abri-se-vos-á, porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a porta se abre. Agora, com a doutrina espírita, o convite é que você comece a refletir o que tu está pedindo. Porque dependendo do que você pedir, você vai receber. Ele chama porque você pediu. Pegaram lá? Porque ele não pode chamar quem não está pedindo. Pegou, Leandro? Aí você está dizendo, Jesus me ajude. Ele diz assim, vem cá, vem cá. Agora fazer o quê? Opa, vamos tomar consciência da vida? O que você está fazendo, quem você é, de onde você veio? Aí ele diz para você, então, para voltar ao sentido da caridade. Observem que não estava no script. Olha por onde que os espíritos estão nos projetando aqui. Falar de caridade. Então, olha, para você vencer as suas questões, vai atender o semelhante. Só que quando o discípulo vai atender o semelhante, o discípulo não vai com o discurso que Jesus usou com ele. O discípulo vai fazer o quê? Distribuir pão e peixe. Rapidinho. Olha aqui como é que o estudo do evangelho é gostoso. O peixe, os 2 peixes e os 5 pães, nós poderíamos adequar dizendo que os peixes, os 2 peixes, vão representar aqui razão e sentimento, as 2 asas da evolução espiritual. Mas como é que você vai dar asa para os outros? Não, você não vai dar asa para os outros, você vai ajudar para que as pessoas desenvolvam as suas asas. O saber e o fazer. E os 5 pães? Allan Kardec estudou numa escola, Yverdun, com um mestre chamado Pestalozzi. E o Pestalozzi apresentou para a humanidade uma metodologia extraordinária de educação espiritual. Para você se desenvolver, você precisa de trabalhar com as mãos. E as mãos têm 5 dedos, né? Em tese. Tem umas mãos que têm 4. E faz até sucesso. Tem umas que têm 3, 2, tem pessoas que não têm mãos. Mas eu quero dizer o seguinte, que as mãos aqui representam os 5 sentidos. Você vai aprender aplicando o conteúdo com o tato, o paladar, a audição, a visão, hein? E a audição. Falei as 5 certinho? William Crookes, Charles Richer, Leon Denis, falavam de um 6º sentido. Então, depois que a gente trabalha com os 5 sentidos, nós vamos ser convidados a trabalhar com o 6º sentido. E dar sentido na vida. O 6º sentido eu poderia falar que é a mediunidade. Ou quem sabe eu poderia dizer que é o sentido no seu sentido transformado em bênçãos. Não fica preso nos seus sentidos físicos. Transcenda. Lembre-se que você é um espírito que nasceu para voar, alçar os patamares que os homens do povo não estão atentos ainda. Pegaram? O voo da águia. Estudemos o símbolo da águia, que é utilizado pelos filósofos mais antigos como o animal que representa a evolução espiritual. E os católicos configuraram a João Evangelista o símbolo da águia. Porque João, de todos os apóstolos, era aquele que reunia com mais amplitude a sabedoria e o amor. Portanto, a questão 114 apresenta para nós, nesses ensaios iniciais, essa condição dos espíritos, estamos nos melhorando e mudando de ordem, das ordens inferiores para as superiores. Na questão 114, Kardec pergunta, os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta dos benfeitores. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, portanto, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Aí vem uma pergunta. Os espíritos teriam sido criados bons ou maus? A resposta é extraordinária para nós. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem o
sem saber. A cada um deu uma determinada missão. Todos nós reencarnamos com uma missão muito bem definida, que nós vamos descobrindo-a à medida em que vamos, portanto, nos esforçando por estudá-las. E existe uma lição ou uma escola abençoada chamada a escola da vida, que o tempo todo está endereçando sinais. E muitas vezes a gente caminha pelas ruas de Maceió sem prestar atenção nos sinais. A gente esquece até dos sinais do trânsito. Aí a gente passa com a velocidade mais acelerada, não é assim? Quantas vezes a gente esquece que vocês dois, amigos de longas datas, estão sentados juntos. Vou pegar isso aqui, essa situação como símbolo. Vocês não estão sentados juntos à toa. Existe um porquê de vocês dois estarem juntos. Só que a gente esquece disso. Aí na hora que a gente está trabalhando nas relações, a gente desconsidera e solta os cachorros e coloca as tendências. Nós precisamos prestar atenção que aquele indivíduo que te persegue lá no seu trabalho, ele é um instrumento da vida. Existe um instrumento maravilhoso na vida de todos nós, chamado pais. A gente honra os nossos pais? A gente valoriza o que eles nos dizem, ou o que eles nos disseram? O Honório Abreu costumava dizer para nós lá em Belo Horizonte, costuma a gente valorizar na hora que a gente está vendo a gaveta descer e ser fechada, 7 palmos abaixo. Vamos prestar atenção, o grito do filho, a indiferença da esposa, o apoio do marido. Hoje eu fiquei bem com os homens, né? Agora eu vou inverter, porque geralmente eu fico bem com as mulheres e me dou mal com os homens. E o pior que os homens é que costumam ser os coordenadores, eles me convidam para voltar. Eu tenho que ficar bem com os homens. Então hoje eu estou fazendo uma política correta. Será? Não, eu acho que é melhor ficar bem com as mulheres. Porque as mulheres têm o dom de nos sensibilizar, porque nós somos muito duros. O Emmanuel, no livro Consolador, afirma que das mediunidades, a mediunidade feminina é a da mais genuína, é a mais pura. Porque quando a mulher se entrega, ela se entrega. Isso é simbólico, tá? Porque tem muito homem que se entrega muito mais que a mulher. Mas simbolicamente é isso. Nós estamos reencarnados como homens. Por quê? Qual o objetivo? O espírito tem sexo? O espírito não tem sexo. Mas nós estamos numa trajetória, porque o espírito não fica mudando de galho em galho. Hoje homem, amanhã mulher. Nessas discussões de gênero, cuidado com a maneira que estamos abordando os assuntos, porque eu também tenho visto muita confusão por aí. Muitas afirmativas que são autoafirmação pessoal. Existem muitas polêmicas que são favorecidas por mentes intolerantes. Vamos tratar os assuntos de uma maneira tranquila. Então, por exemplo, um espírito feminino que reencarna num corpo masculino, por que que isso aconteceu? Tem um objetivo didático. E nós temos dificuldade, porque aí a gente vai discutir a questão da manifestação do sexo. E esquecemos de observar que o mais importante não é o sexo em si, mas sim o que promove a energia sexual, que tem a ver a discussão. Ela seria muito mais proveitosa se a gente estivesse discutindo a parte moral, as questões das virtudes. As minhas atitudes, elas podem promover, como elas podem distender, elas podem criar rupturas. Pegaram lá? Quantos atendimentos que a gente faz nos centros espíritas que os dramas da sexualidade caminham por aí? Eu atendo casos que nem os psicólogos dão conta. E chegam para nós, o indivíduo precisa de uma orientação doutrinária simples. Porque
tem uns que quer que libera tudo, tem outros que manda repreender, tem outros que... E o indivíduo precisa de orientação. Agora, a orientação não vai dar o respaldo para ele deixar de ter o conflito dele. Pegaram lá? Porque se o indivíduo, inclusive, como um espírito que está numa linha feminina, reencarna num corpo masculino, com certeza ele vai ter conflitos. Vice-versa. A gente não tem conflito diante das nossas mazelas morais? Nós temos dificuldades em muitas áreas. Muitas áreas. Não é? Tendências. O indivíduo tem uma tendência para o doce. Aí ele vai arrumar um amante chamado Beth. Beth. A diabetes. Aí ele vai ter que segurar a onda no doce. Aí a vida está dando sinal. E aí ele vai viver um conflito. Mas eu quero, mas eu não posso. Aí tem uns que falam, quer saber da coisa, o médico não está vendo, e lá no chocolate. Vai se complicar lá na frente. Até que ele entenda que um dia ele vai poder comer doce. Mas lá em Minas a gente fala que com muito doce se lambuja. Não tem uma história assim? Vai, depois se lambuja todo. Então, esses conflitos, essas dificuldades caracterizam o nosso momento para desenvolver a ciência do bem viver. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si mesmo. Olha o que o Livro dos Espíritos está nos esclarecendo. Vocês acham que a gente pode continuar achando que o Livro dos Espíritos eu já li, não preciso de passar por ele? Então, dentro de um contexto que nós fizemos uma adequação rápida aqui, a gente verifica que estamos reencarnados para progressivamente vencermos os nossos limites. A natureza não dá salto, afirmam os filósofos. Se a natureza não dá salto, então vai com calma. O Arnaldo Rocha, ex-esposo de Meimei, já ouviram falar do Arnaldo Rocha, lá em Minas Gerais? O Arnaldo foi muito amigo do Chico, um dos mais próximos. E a gente tem tantos documentos que devagarzinho eu vou publicando, porque foi uma relação extraordinária, Chico e Arnaldo. O Arnaldo dizia assim, Carlos Alberto, eu com meus 20 e poucos anos aprendi muito com o Chico. Quantas vezes no impulso o Chico dizia, Naldinho, calma, vamos dar tempo ao tempo. Arnaldo desencarnou em 2012, um espírito muito presente, amigo, e sempre que me refiro ao Arnaldo Rocha, eu lembro desse ensinamento dele comigo, porque ele aprendeu com o Chico e ele repassou, e a minha obrigação é repassar. Dê tempo ao tempo. Porque o rio do tempo, anotem, está sendo gravado, mas anotem. O rio do tempo sempre, invariavelmente, deságua no mar da providência divina. Existem situações que temos que dar tempo ao tempo. Você tem uma dificuldade relacional. Tem pessoas que nos procuram e falam assim, Carlos Alberto, eu sou uma pessoa que me dou bem com todo mundo, mas eu não consigo beijar minha mãe. Estou indo ao extremo, mas isso é comum. Eu não consigo abraçar meu pai. E olha que não tem motivo, ele sempre me deu tudo. Ela sempre me ofereceu tudo. Aí a gente sabe que são espíritos que estão reencarnados para aprenderem a se respeitarem. E depois se amarem. Agora, para se amar, primeiro tem que aprender a conviver. E a convivência se estabelece em ações metodológicas repetidas, para que você vai fixando caracteres, para que você vá implementando sistemas que favoreçam a um amanhã libertador. Então, a nossa família, olha como é que os assuntos vão versando. Nós não aprendemos em doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês têm lido o Evangelho segundo o Espiritismo? Ah, Carlos Alberto, eu tenho. De vez em quando eu vejo o que os espíritos vão me falar. Beleza, continue assim.
Mas aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo não é livro para espírito ficar falando para você o que você deve fazer. O Evangelho segundo o Espiritismo é um compêndio literário de um valor maravilhoso. Ele tem princípio, meio e fim. Olha que a gente não presta atenção nisso. Qual que é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? O senhor Mendonça vai lembrar, né, senhor Mendonça? Capítulo 15, que fala da caridade. Fora da caridade não há salvação. Qual que é o capítulo 14? Estão lembrados? Capítulo 14. Quem está com o Evangelho segundo o Espiritismo? Abre aqui para mim, por favor. Sério? Leia o título para todo mundo ouvir. Vamos começar a fazer um laboratório. Capítulo 14. Ninguém vai arriscar? Eu vou continuar o assunto. Vou deixá-las procurando. Porque se eu falei da pescaria, eu não posso pescar. Certo? E depois você vai me falar qual que é o capítulo que vem pós o capítulo 15. Capítulo 15 eu já falei. Fora da caridade não há salvação. Aí a gente vai observar a ideia que eu estou passando. Que existe uma cadência. Qual que é o capítulo 14, Denise? Please, stop. Viram como é que eu estou fazendo um upgrade aqui? Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Foi Allan Kardec que escreveu esse mandamento? Não. Esse mandamento é egípcio. Não, Casalberto, é mosaico. Moisés estudou em qual escola? A gente descontextualiza. Então, na antiguidade egípcia, se discutia a importância da família. Se discutia a questão do honrar as leis. Que quem não honra a lei, quem não está vinculado, estudando a lei, ele acaba sendo morto pela lei. Certo? Não pise na grama. Pisou na grama, vai dar problema. Certo? Então você precisa de entender por que não deve se pisar na grama. Por que se deve honrar pai e mãe? Nós estamos falando de progresso da humanidade. Eu vou fazer uma amarração rápida aqui, porque o tempo não vai me permitir seguir essas transparências aqui. Qual que é aonde está o fundamento da sociedade? Alguém quer arriscar? Não é prova do Enem, ninguém vai ser reprovado. Como é que é o nome da senhora? Dona Sônia. E essa voz bonita, impostada da senhora, Dona Sônia? Por gentileza, Dona Sônia, repita para mim, para todo mundo. A família é a célula base da sociedade. Como que nós podemos discutir progresso, falando de nações, de povos, de civilização, né? Se a gente não perpassar pela matéria intitulada família. Aí lembra o que eu disse? Eu estava me referindo ao que Allan Kardec apresenta. A família, existe na família a parentela corporal e a parentela espiritual. Estão de acordo? Alguém discorda? Casalberto, não posso discordar, está lá no Evangelho. Não, você pode discordar sim. Agora, se você discordar, você apresente a argumentação para dizer que o que Allan Kardec escreveu está errado. Casalberto, isso é heresia. Isso não é heresia, isso é pensar espiritismo. Os espíritos não vão ficar melindrados por você questionar um ponto doutrinário. Porque é questionando que se aprende. Ou nós vamos continuar. O expositor chegou aqui, fez uma bela explanação. A gente fala assim, nossa, mas aquele homem fala bonito, você viu? O que você aprendeu? Algumas coisas lá. Mas tudo que ele falou é verdade. É mesmo? É. Por quê? Não sei. Ele falou, teve coerência, eu aceito. Não é a postura do estudioso da doutrina espírita. E não faz mal discordar. A doutrina propõe debate. Agora, é óbvio que doutrina, debate, tem a ver também com um ensinamento oferecido por Jesus, que é o do respeito ao próximo. Agora, discutir ideias não faz mal para ninguém. O Dr. Bezerra de Menezes afirma em várias mensagens, divergir é importante, você não deve divergir das pessoas, mas divergir das ideias é importante.
Porque quando você entra no embate pessoal, aí, lá em Minas, a gente fala assim, talha o leite todo. Só que a gente não fala talha, a gente fala taia, porque mineiro resume. A gente taia tudo. Mineiro é preguiçoso para essas coisas, porque a gente diminui as palavras todas. Por exemplo, quando eu vou falar assim, sobre me locomover de ônibus, mineiro fala assim, eu vou tomar uns. Como é que é? Você vai tomar o ônibus? Só que a gente fala rápido, então vou tomar o ons, de onça. Não, o que é isso? É o ônibus, então a gente resume. Então lá a gente fala assim, taia tudo, dá problema. Então nós temos a família, o centro essencial dos nossos reflexos. Agora estou trazendo Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na lição intitulada Família. Então, se temos família corporal, a parentela corporal, a parentela espiritual, nós temos nesse núcleo o cadinho purificador da nossa alma. É o centro essencial dos nossos reflexos. O que significa isso? Que tudo que acontece dentro da família reflete as minhas necessidades. Tudo que você pensa, que você sente, você está implementando reflexos na sua intimidade. Repetidos, viram hábitos. Pode se tornar vício, o que vai definir caráter, e o caráter antecede o destino. Então, quando eu estou aqui com vocês, dialogando sobre progresso de indivíduos e de coletividades, nós precisamos de falar sobre isso. Porque você não está numa família, porque Deus falou assim, você vai sofrer hoje. Você está nessa família, você vai pagar todos os pecados. Você já viu como é que nós espíritos adoramos ficar nessa contabilidade? Paga a conta, recebe ali. Aí um amigo falou assim para mim, o Carlos Alberto, você podia marcar o seminário? Eu falei assim, mas não dá, é feriado. Ele disse. Aí eu falei assim, mas o que tem que fazer no feriado? Não, feriado complica, o povo não vai. Eu falei, mas tá bom. Aí depois ele virou e falou assim, mas a gente podia fazer no feriado mesmo. Eu falei assim, mas como, você está sendo incoerente? Não, porque se a gente fizer no seminário, no feriado, a gente vai ganhar bônus horas em dobro. Eu falei assim, melhor não ter seminário. Porque o seminário tem a ver com o mercado. Eu me esforço, aí eu vou ganhar muitos bônus horas. Então você não está reencarnado em família nenhuma para ganhar bônus horas. Você está reencarnado num núcleo que te oferece as bênçãos progressistas. É uma escola que vai te dar lições. Então nós estamos na família, porque a família reflete quais são as nossas necessidades. E sabe como é que forma a família? Os espíritos vão se reunindo por afinidade, por sintonia de pensamentos. Então nós estudamos no livro dos Espíritos, por exemplo, aquela condição de famílias que tem, eu vou dar um termo aqui que não está no livro dos Espíritos. A família tem uma tônica. Ela tem vamos dizer assim, ela tem uma bandeira que ela desfralda. Uma família de músicos, uma família de magistrados, uma família de religiosos. Estou dando uma nota. Uma família da festa, uma família do choro. Existem tônicas. E dentro de uma grande tônica existem algumas facetas que são trabalhadas. Existem grupos que estão reunidos por metas expiatórias. Sim. Nesse mundo de controvérsias, nesse momento de transição, também encontramos faixas de evolução que são extremamente complicadas. Mas, se existem essas complicações, é porque todos que estão ali estão necessitados daquelas complicações. Porque aonde existe problema, afirmam os cientistas. Aonde existe problema, existe, na realidade, desafios. São equações que precisam de serem desenvolvidas, equacionadas. Certinho? Então, se você está com aquela cruz, ela é didática. Não olha para ela como uma metodologia de sofrimento, de sacrifício. Porque não é isso que o Evangelho propõe. Observem como que nós interpretamos errado. Jesus fala que cada um deve tomar a sua cruz. Certo? Ou não? Vamos ao texto? Jesus diz assim, o versículo que eu citei, vamos ficar nele, para não viajar demais.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração. A sua cruz pode se tornar a cruz do Cristo, o jugo do Cristo. O jugo do Cristo, a tarefa que está na sua mão com uma visão amor, ela deixa de ser sacrificial, ela passa a ser uma operação de misericórdia. E foi por isso que o próprio Mestre Jesus afirmou: misericórdia quero, sacrifício não. Pegaram lá? Então, voltando, se estamos inseridos numa família que caracteriza-se por um projeto de evolução individual e coletiva, nós precisamos de compreender esse contributo, esses valores que nos são oferecidos como oportunidades, para que quando nós estamos discutindo a operação da evolução em nível coletivo, a gente jamais desvie ou se desvincule dos compromissos familiares. Como é que é seu nome, amigo? Sim? Pablo? Desculpa, Marcos, é a idade. Marcos Vinícius. Marcos, observem bem, você é um trabalhador do Centro Espírita. Lembram que nós falamos que o Centro Espírita é uma escola? Que o Centro Espírita oferece o laboratório? O médium, a missão principal do médium é convencer a humanidade da espiritualidade, da imortalidade, do espiritismo? Ou a missão principal do médium é ser um bom marido, uma esposa maravilhosa, um filho compromissado com as responsabilidades da família, um irmão que vai operacionalizar a mediunidade com seus irmãos, tio, vó, neto? O nosso principal objetivo no exercício da mediunidade é operacionalizar primeiro aonde nós temos obrigações. Ontem, Marquinhos estava aqui conosco, nós estávamos num restaurante, apareceu um companheiro, um amigo do Marquinhos, da Denise, da sociedade. E foi muito espetacular. Olha que bonitinho, muito espetacular. Um indivíduo super conversado, e aqui em Maceió o pessoal é extraordinário para conversar, parabéns. E ele sentou conosco e ficou quase 1 hora filosofando, e eu fiquei assim: Jesus, que sabedoria. Só ele que falava, mas uma filosofia extraordinária. Aí teve um momento que ele falou assim: nós temos responsabilidade com a nossa família, porque a família você não escolhe, amigo você escolhe. Ele não tem conhecimento espírita. É lógico que eu dei toda a razão para ele, porque ele está, e numa visão terrena, é isso mesmo. Você pode dizer que escolheu sua mãe numa visão terrena? Você não escolheu sua mãe. Você não escolheu seu pai. Eles são seus pais. Ponto final. Numa expressão paulina, isso foi imputado como justiça. Imputado como justiça. Numa visão católica, o imputar como justiça fica assim: isso veio de fora para punir, para... Numa visão espírita, não vem de fora. Numa visão espírita, a justiça nos oferece o que nós trabalhamos com a própria justiça. Então, se hoje nós estamos dentro de um contexto familiar e social, cívico, como cidadãos dessa nave planetária chamada Terra, fomos nós que escrevemos no livro da vida a nossa própria necessidade. Nos faz recordar os benfeitores nesse momento, que existem 2 leis sacrossantas que se conjugam nesse escopo: a lei de circunstância e a lei de necessidade. A vida é um conjunto de circunstâncias que se apresentam de acordo com a nossa necessidade. Pegaram lá? Eu aprendi com Leão Zálio, contemporâneo de Honório Abreu em Belo Horizonte, professor de doutrina espírita, professor mesmo,
E professor que facilita, não é o que sabe tudo. Porque no nosso meio atualmente também, nós escolhemos referências. Não existe referência em espiritismo. Espiritismo é um projeto filosófico para todos estudarmos. Uns podem ter um caminho, podem deixar obras extraordinárias, mas não significam que eles sejam referência, porque a referência não comete erro. Cuidado, porque referências costumam soltar algumas coisas, até nesse movimento de internet que nós temos hoje, que depois vira verdade absoluta. Aí costuma ser um estrago doutrinário, seu Mendonça. Estrago. Mas fulano falou. Pegaram lá o que eu estou querendo colocar? Então vamos prestar atenção no seguinte: circunstância, a vida apresenta. Verifica a necessidade. Aí o Leão Zalio ensinava assim: se você se ajustar a esses dois contextos, a sua vida tem tudo para se desdobrar de uma forma extraordinária. Quando você tiver dúvida, será que eu compro aquela roupa? Aí você fala assim: ai meu Deus, aquela roupa me atraiu tanto. Aí eu pergunto: a circunstância está favorecendo? Ah, tá, Carlos Alberto, porque eu estou de frente para a loja. Ah, beleza. Aqui, você tem o dinheiro na bolsa para comprar o biquíni lá? Eu tenho que falar biquíni, numa manhã de sábado, de manhã, não é? Em Maceió. Eu fiquei doido com aquele biquíni, Carlos Alberto. A circunstância favoreceu, você está em frente à loja, você tem o dinheiro para comprar o biquíni? Tenho. Ah, então agora que vem a pergunta crucial. Você tem necessidade de comprar mais um biquíni? Não, eu tenho 18 e até meu namorado falou que vai me dar um outro. Ah, então se você está criando a comprar o biquíni significa você está embrenhando numa senda chamada supérfluo. Quando você entra no supérfluo, você passa a ter que administrar o supérfluo. A vida vai devolver para você, portanto, a oportunidade para que você aprenda a administrar o pouco. Porque no muito você não está sabendo administrar. Pegaram lá? Ah, o Carlos Alberto. Mas e a outra faceta? É muito fácil. Você está precisando de um biquíni. Ô, gente, o biquíni foi o primeiro que veio aqui, o terno. Agora eu vou conversar com os homens sérios. Você está precisando do terno, porque o terno está todo surrado, né? Todo surrado, e você vai ter uma cerimônia, você foi convidado para ser padrinho de casamento de Jesus numa hora imprópria, de crise. Eu fui convidado para ser padrinho de casamento, vou ter que comprar um terno, um sapato. E aí? A circunstância, a necessidade está dizendo. A necessidade está dizendo que você precisa de comprar um terno. Mas aí eu vou te fazer agora uma pergunta. A circunstância está favorecendo? Tá não, Carlos Alberto, porque se eu comprar o terno, eu vou me endividar, eu vou deixar de comprar o leite para os meninos. Aí a lei está dizendo assim: olha, a balança aqui não está equilibrada. Então, se eu fosse você, a gente não fala assim, né? Se eu fosse você, isso é a maior roubada que tem. Porque ninguém é o outro. Você não pode tomar decisão para o outro. Porque avaliar a circunstância e a necessidade é própria de cada um. Você não pode mensurar a necessidade do outro e nem a circunstância, que é o outro. Depende da forma com que ele está vendo a vida. Mas a dica lá em Minas é o seguinte: caldo de galinha não faz mal a ninguém. E prudência é igual caldo de galinha. Lá em Minas a gente também aprende na época de frio. Quando você for tomar um mingau, toma. O Chico falava muito isso. Toma um mingau pela berola. Berola? O que é isso, Casamento? É beirada. Não sei o que é beirada. Tá bom. É lá no cantinho do prato. Mas o prato é redondo, não tem canto. Olha, tá bom. Então você vai lá na extremidade, na última extremidade, e vai tomando o caldo por lá. Porque se você
meter a colher no meio da cumbuca, lá no meio da confusão, e levar, o que vai acontecer quando a sopa está quente? Queimou a língua, a boca. Atrapalhou o restante da sopa, porque você vai perder a oportunidade de saborear o mingau. Família é o centro essencial dos nossos reflexos. É a base que caracteriza, portanto, o nosso nível de comprometimento e de evolução doutrinária. E para terminar, o nosso querido Bezerra de Menezes sempre nos alerta quando nós falamos desse assunto. Honrar o vosso pai e a vossa mãe. Nós temos um compromisso social com eles. É extraordinário. Sem o papai e sem a mamãe, por mais que você não tenha os conhecido, eles são a sua história. Aliás, eles são o seu passado. E quem não tem passado não tem história. Muitos falam sem ter o que contar. Falam porque leram em livros, replicam. Vamos construir a nossa história. Busque as bases para que você possa entender o motivo que você reencarnou naquela família. Porque se a família tem as suas bases, tem a sua tônica, por que você reencarnou ali? No livro dos Espíritos a gente aprende que quando uma família de viciosos, onde o vício campeia, se o indivíduo está reencarnado ali, não existe laboratório mais extraordinário para ele vencer a tendência no vício do que estar sendo convidado para o mesmo. Pegaram lá? Então não adianta correr. É necessário compreender. Porque compreendendo a gente vai adquirindo condição de enfrentar os desafios com bondade no coração, sem julgamento. E aí agora eu vou falar para os educadores, a grande maioria aqui, para não dizer todos, que inclusive quando a gente pensa, os jovens, em constituir a própria família, aí eu chamo a atenção dos jovens das mocidades espíritas, das casas que a gente visita. Amigo, como vislumbrar uma família que tu vai ser responsável? Vislumbrar uma família feliz, se você não valoriza a sua própria família que te recebeu. Para você ser um bom pai, uma boa mãe, reconsidere. Se nós erramos e não tivemos boas atitudes com aqueles que foram exemplos para nos trazer para a Terra, não esqueçam que se eles estão no mundo espiritual, eles ainda continuam a te observar. Olhe para eles com bondade, com perdão, com auto perdão. Não desfavoreça para que os vínculos perenizem. Porque aqui, quando eu estou falando em família, observem bem, para mim entrar no Brasil eu tenho que falar da família. Imaginemos quantos familiares nossos estão presentes. Quantas almas que estão nos visitando, porque sabiam que no sábado de manhã, no dia 27 de agosto do ano de 2016, o meu filho, a minha filha, o meu querido pupilo, a minha pupila estariam reunidas numa casa espírita e de alguma forma o assunto iria fazer com que eles se recordassem das nossas vinculações. Oremos por eles. Não há raças rebeldes, vamos partir para a última etapa da primeira etapa. Porque eu fiquei sabendo que está sendo servido agora um banquete. Água fluidificada para todo mundo. Caldo reconfortante numa jarra de uma água transparente. Vai ter um chazinho lá também. Mas vamos começar a nos preparar para o mundo espiritual, porque eu já estou à beira do caminho para chegar do lado de lá. Ah, Casa Aberta, mas eu não vou dar conta do lado de lá. Eu ainda sou vinculado à feijoada, aquelas comidas pesadas. Não, beleza, não tem problema. Vai chegar do lado de lá, você pode procurar, que você pode até achar. Mas eu acho que hoje eu poderia dar uma dica. Vamos partir devagarzinho para as coisas mais essenciais. Porque quem muito apegado sofre demais ao desencarnar. Pergunta 787. Vamos falar dos povos. Alguma pergunta até aqui? Alguma participação? Senhor Mendonça? Podemos continuar? Então tá bom.
Não pensem que a tarefa nossa é fácil. Não há raças rebeldes por natureza ao progresso? Vamos falar agora da coletividade? Aí nós abrimos um parêntese, já que a pergunta é sobre raças, e buscamos o significado. Aí tem ali a fonte de pesquisa. Raça é o termo para designar conjuntos de indivíduos que possuem características semelhantes e que sejam transmitidas por hereditariedade. A raça, entretanto, pode ter a ver com as características físicas ou biológicas, mas também com características geográficas ou culturais, dependendo do seu uso. Rapidamente, raça, conjunto de indivíduos que possuem características semelhantes, que sejam transmitidas por hereditariedade. Isso é um conceito materialista. Por que nós estamos falando sobre raça? Que nós podemos aqui nos referir. Os 4 grandes grupos, as raças que chegaram para o planeta para constituir, para fundamentar o que viria a ser o grande futuro dos povos, das civilizações, das nações. Nós podemos fazer uma alusão ao livro A Caminho da Luz do Espírito Emmanuel. Vocês conhecem a obra? Não? Eu gostaria de anunciar, sob pena de nunca mais ser convidado, que a Livraria Emmanuel hoje especialmente está fazendo uma promoção. Procurem o livro, viu? A Caminho da Luz. Porque o Márcio, a equipe toda lá está disposta a acolhê-los para vocês adquirirem a obra. Agora, o livro A Caminho da Luz de Emmanuel não é obra também para você ler uma vez, que esse é o nosso problema. É tão verdade que a primeira vez que o indivíduo abre o livro dos Espíritos, a primeira coisa que ele faz é pular o frontispício, o prólogo, ele vai lá direto lá para a primeira pergunta, o que é Deus? Vou ler esse negócio comprido, grande, que texto. O maior tratado de doutrina espírita está ali na introdução da obra. Cada tópico daquele são anos e anos de estudo doutrinário e o povo nosso pula. Por isso que Herculano Pires falou tantas vezes que o senhor Allan Kardec é um ilustre desconhecido. Continuando. Então, observemos a importância dessa dimensão que nós estamos falando, da raça. Emmanuel afirma que o planeta Terra recebeu 4 grandes grupos. Raça. A raça ariana, que foi uma ramificação da raça hindu, a raça hebraica, a raça egípcia. Estão lembrados? Então nós tivemos aqui os egípcios, os hindus, os hebreus, e depois se transformou na raça ariana, que foi um desmembramento da raça hindu, certo? Antes já tinha vindo a raça amarela, mas o Emmanuel aborda esses 4 grandes grupos. Então, toda a derivação das nações terrenas tem como expressões de fundamentação esses 4 movimentos, esses 4 agrupamentos. Então, no Brasil nós temos espíritos da raça egípcia, espíritos da raça hindu, espíritos da raça hindu-ariana. Nós temos espíritos que são descendentes, derivados da raça hebraica. Pegaram lá? E, obviamente, dos que vieram primeiro, os chineses. Aí nós vamos aqui, sem entrar demais no contexto, relembrar que houveram civilizações antigas, como a Lemúria, como a Atlântida, mas também derivados desses 4 agrupamentos, que chegaram aqui por volta de 30, 40 mil anos antes do Senhor Jesus. Ok?
Encontraram aqui espíritos dos chamados autóctones, espíritos simples, aqueles espíritos que fizeram parte da estruturação da própria condição nossa humanoide, desde os australopitecos, caminhando até o homem de Neandertal, o homem sapiens, ok? Então, raça, aqui, nós vamos relembrar desses agrupamentos que vieram do mundo espiritual, lá do sistema de cocheiro, capela. Por que a gente faz questão de abordar assim? Porque senão o nosso pensamento continua materialista. A gente fica discutindo apenas um departamento transitório, esquecidos que nós somos filhos das estrelas. E não estou aqui fazendo abordagem mística. Eu estou falando para todos que nós precisamos lembrar que as nossas raízes não estão na Terra, vêm de outras esferas. Estudem Paulo de Tarso, quando, por exemplo, ele faz uma alusão aos hebreus, aos judeus. Quando ele vai falar, por exemplo, das fertilizações, do zambujeiro, como é que você faz enxertia divina. Aí ele faz uma alusão do gentio, do judeu. Então a gente estuda a evolução, e se vocês me permitem, com a participação, inclusive, da parceria que nós temos com a Rede Brasil Espírita. Temos aqui o Márcio, todos os colaboradores. A Rede Brasil Espírita, nós temos vídeos de estudos que nós fazemos todas as terças-feiras, aonde um programa ao vivo, que é o estudo em torno das cartas de Paulo. Como quinta-feira também fazemos o estudo sobre o livro Apocalipse de João. Então a gente destrincha estas conversas. Quem quiser conhecer mais a fundo, só acessar os sites sugeridos. Então, é importante a gente pensar nisso. Pois não, seu nome, por favor. Tânia. Fala, Tânia, que depois eu vou repetir o que você falou para que todos acompanhem. Tá. Os deuses, é interessante por isso, aí vai mais uma dica. Estude o livro A Gênese de Allan Kardec e depois você faz um desdobramento com o livro A Caminho da Luz de Emmanuel. Pegou lá? Não fica só no A Caminho da Luz. Primeiro Kardec, depois os desdobramentos. Nós vamos verificar a raça adâmica. A raça adâmica, Adão, na realidade, não é um homem. Ele tem uma representação de uma raça que chegou aqui na Terra. O expulso do paraíso, na realidade, é um símbolo que define essa nossa chegada de outras esferas. Ou seja, habitávamos um mundo que tínhamos muitos recursos e pela não observação do processo progressivo daquele orbe, por exemplo, como Capela, de onde boa parte da nossa humanidade veio, que passou por um processo de transição planetária como nós estamos passando. Naqueles tempos, uma grande maioria dos espíritos reencarnados no planeta, não nos preocupamos com as nossas responsabilidades. Aí ficamos pensando só em nós mesmos. Aí, como um homem de responsabilidade no poder público, ao invés de trabalhar despretensiosamente para cumprir a missão que foi delegada pelas hostes superiores, eu pensei apenas em encher a bolsa. Eu pensei apenas em atender os meus anseios. Então eu desprezei uma oportunidade. Estou dando um exemplo. Você tem a oportunidade de reencarnar numa família. Aí você, ao invés de trabalhar em prol de dar o testemunho como um fruto daquela família, você resolve chutar o balde. Você resolve abandonar os teus desafios. Então você está se rebelando contra as leis que estão definindo para nós uma necessidade de progresso individual. Ok? Então isso nos convidou, porque nós optamos, a deixar aquela nave, que nós estamos numa outra nave,
Não é Enterprise, de James T. Kirk, os antigos aqui vão se lembrar, capitão, do Spock, né? Do Dr. McCoy. Você sorriu, você leu. Não é dessa nova geração, não. Eu sou da antiga, que tinha phaser, que tinha a máquina de teletransporte, né? Então, naquele período, nós vivíamos numa nave. Aí tinha o encontro nas confederações, né? As estrelas se intercambiavam para discutir os destinos dos planetas. A gente participava disso. Aí nós resolvemos revelar. Então tá bom, então vamos reencarnar num mundo primitivo. Ou num mundo que vai chegar numa condição em que nós vamos ter que reaprender. Porque como diz o poeta lá em Minas Gerais, meu xará, ou eu que sou xará dele, porque ele é famoso, o Beto Guedes. O Beto Guedes tem uma música intitulada Sal da Terra. E no Sal da Terra ele diz assim, que 1 mais 1 sempre é mais do que 2. Olha que bonito. Porque 1 mais 1 dá a ideia da solidariedade, da união, que é a base do movimento da Inconfidência que a gente vai falar daqui a pouco. Por isso que mineiro fala uai. Uai é um símbolo de uma trilogia que fala de unidade, de união, que fala de amor e que fala de independência. Então, lá atrás, nós nos rebelamos e fomos convidados a vir para uma nave mais complexa. E se a gente antes tinha Zap Zap, se a gente tinha Facebook, se a gente tinha controle remoto, micro-ondas, olha que beleza, fogão, forno elétrico, olha que maravilha, secador de cabelo, chapinha a gente tinha, né? A gente podia viajar de Minas para Maceió em 2 horas e pouquinho de avião. Olha que belo. Não aproveitamos. Então, ótimo. Então, vamos reencarnar. Vai ter que redescobrir a roda, o fogo. Vai ter que andar a pé. Vai ter que passar por dificuldade. Até que lá na frente, passado rapidinho, uns 40 mil anos, vocês, espíritos capelinos, raça adâmica, não é, que adormeceu e permitiu que a Eva, não é Eva mulher, tá? Porque tem gente que fala que mulher que estragou tudo, que o Adão estava bem lá no paraíso, não tem nada a ver com isso. A Eva são as nossas expressões ainda, as nossas emoções, os nossos sentimentos, que estão vinculados nas faixas que permitem serem atraídas pela concupiscência que a serpente representa. Porque disse Deus, comeis dos frutos das árvores, mas do fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal, não comereis. Porque se comereis, morrereis. Foi alertado. Comer do fruto da ciência pode se transformar numa mola propulsora, como pode definir uma vinculação na retaguarda. Porque se você sabe, a lei opera. O que aconteceu com Adão quando a maçã, que tem o símbolo, não tem nada a ver com a maçã não, viu gente? Não tem nada a ver com aquelas coisas que vocês acham que é pecado. Tem a ver com concupiscência íntima. Você sabe que não deve, mas você vai. Isto é o símbolo da queda do judeu, da queda dos hebreus. Pegaram lá? Aí eles saíram de um mundo, viu como que a sua pergunta é ampla? Aí viemos daquele mundo para uma barbárie, para começar toda uma história, para que inclusive agora a gente chegasse nessa condição de ter que escolher de novo. Porque se não optarmos em seguir o caminho que é traçado pelo Cristo, vou repetir, me queiram bem, porque esse vídeo vai ficar por muito tempo por aí na internet. E amanhã a gente vai ter a oportunidade de revê-lo. Então eu vou repetir para ficar bem fixado. O único caminho, não existe dois. O único caminho que define a nossa libertação dos deuses transitórios, aí eu estou tratando dos deuses no sentido pagão, tá? Sem demérito, porque os deuses são divindades.
A filosofia apresentou-os como espíritos que se manifestam. Então, Deus da chuva, da água, da fertilidade, não vou entrar no mérito. Se você for buscar no Egito, que é a base da filosofia espiritual está no Egito. O Egito lá dos pais, o Egito antigo de Hermes Trismegisto para trás. Se você buscar nas pirâmides, em todos os ensinamentos, nós vamos encontrar o desdobramento disso, por exemplo, no Livro dos Espíritos nos tempos atuais. Só que agora a gente não precisa de símbolo. Moisés, como legislador, vinculado à escola de Tebas, com os sacerdotes, na iniciação, com aqueles procedimentos que caracterizavam aquele movimento de desenvoltura espiritual, mas num contexto ainda material, por isso práticas, vestimentos, paramentos, rituais, adoração, isso tudo faz parte lá da antiguidade, que nós trouxemos como referencial das estrelas, de onde viemos. Por isso que a pirâmide no Egito, ela simboliza, eu posso aqui, existem outras expressões, mas eu vou aqui sintetizar em dois símbolos para nós. A pirâmide representa para nós uma nave que está viajando no universo. Agora observe bem, a pirâmide também representa o nosso psiquismo. Por isso é que a pirâmide tem 3 andares. Vocês conhecem, vocês têm estudado o livro No Mundo Maior de André Luiz? Quando o Calderaro vai apresentar a casa mental em 3 departamentos? O andar superior, o andar térreo e o andar do subsolo. O subsolo para o André Luiz explica o nosso subconsciente. O subsolo está guardado todas as experiências que nós trouxemos das nossas vidas pregressas. São os meus instintos, as minhas tendências. Isso vai sendo trabalhado na eira da reencarnação, da evolução. Desde quando disse Deus, primeiro versículo do capítulo 1 do Antigo Testamento. Moisés deixou registrado, ele começou a revelação assim. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja luz. Então eu vou dizer que aí começou a vida. Aí o princípio inteligente foi criado. A criação iniciou a partir desse movimento. Então tudo que sustenta o cosmos, a ciência discuta gravitação, força nuclear, etc. A eletricidade. O que a ciência estuda é o impulso criador daquele que Allan Kardec, inspiradamente, guiado por espírito das mais altas esferas, definiu como a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos. Não é por acaso. Que é Deus? Primeira pergunta. Tem a ver com o primeiro versículo do livro de Moisés? E disse Deus, haja luz? Primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Resposta. A inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas. Se a causa primária de todas as coisas é a base fundamental de toda a filosofia e de toda a ciência do mundo. Pegaram lá? Não sei se te atendeu. Sua pergunta cabe um estudo de muitas horas. Eu tenho mais alguns minutinhos, não é isso? Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Olha o tema. Mas vão aniquilando-se corporalmente todos os dias. Raças que são rebeldes ao progresso? Existe. Vão se aniquilando corporalmente. Olha o texto. Corporalmente, todos os dias. Eu vou levantar isso aqui, não estou definindo. Estou colocando como ponto, bem, para a gente fazer abstrações. O que está acontecendo, por exemplo, com as nações do Oriente?
com aquelas guerras intermináveis. Me perdoe o nome do senhor? Senhor Reinaldo? Enaldo? Enaldo. Ah, bonito o nome do senhor. Senhor Enaldo, o que está acontecendo com esses povos do Oriente? São eles, se matando. Aí, observem bem como que é o progresso. Como que é o progresso. Como que tudo está dentro de tudo. Os orientais, ou melhor, os egípcios afirmavam isso. Isso é um dos princípios fundamentais da evolução. Não tem nada errado. Tudo está dentro de tudo. Existe o alto e o baixo. Existe um movimento de expansão e um movimento de retração. O meu psiquismo opera assim. A gente lança, depois colhe. A gente fica só no campo material analisando a semeadura, né? Mas na realidade é o campo psíquico. Eu preciso ainda de falar dos 3 departamentos, né? O departamento superior, que é o superconsciente, o consciente e o inconsciente, que eu não falei. O departamento de cima é onde que fica a câmara do rei. O departamento do meio é onde que fica a câmara da rainha. Isso é lá nas pirâmides do Egito. Rainha, por que rainha? Porque o rei é melhor do que a rainha? Não, porque a rainha é que define a evolução. É o sentimento que é a base da evolução, não é a razão. A razão norteia. Filosofia. Mas a rainha que opera. E o interessante é que nessas câmaras tem a ligação das câmaras são dadas por túneis, que são os rios. Olha os 4 rios que banham o Oriente. O rio Eufrates, o Tibre, e aí vai. São 4. A definir essa interligação. Então, senhor Reinaldo, o que acontece lá? Naquela região, muito próximo de onde surgiu a base da filosofia. Está havendo um processo de uma manifestação, de uma rebeldia, que é algo que vincula a nossa nave a uma viagem a um passado de barbárie. Por isso que a gente analisa aqui com repugnância. Essas cenas que chegaram pela televisão daquele menino, que depois da bomba, menino sentado, todo ensanguentado e cheio de poeira. Eu vi ontem, aliás, antes de ontem, no Jornal Nacional, estava preparando para viajar, eu com a minha família assistindo, mostrou a cena de 2 irmãozinhos. Um estava no hospital, todo empoeirado, com óculos. O óculos dele era pura poeira. Aí o outro irmão chega reencontrando. O menino não parava de chorar e abraçar o outro. Porque ele pensou que o irmãozinho tinha morrido no bombardeio. Aí a inserção do jornalística é porque um outro, eram 3, o outro morreu. Eles não paravam de se abraçar. Então, aí, vamos falar no contexto social. Aí a gente verifica, por exemplo, o fenômeno que está acontecendo na Europa, há tantos anos das emigrações, né, coletivas, as pessoas fugindo daquele ambiente. Eu não tenho dúvida que, acho que todos nós já paramos para refletir o que motiva essas pessoas a procurarem outras nações para viver. É impossível você viver num ambiente. Como que você vai se desenvolver? Como é que você vai trabalhar fraternidade num ambiente que o tempo todo você está se sentindo ameaçado com barulhos de bombas? A gente, aqui no Nordeste, quando escuta os fogos, é festa de São João, não é isso? Para nós é festa. Imaginem esse barulho dos fogos representasse, meu Deus, escondem, meninos. Escondem porque forças Y, X, Z estão atacando. Aí as cidades todas destruídas. Então o que está acontecendo lá? Um fenômeno de um morticínio, de um aniquilamento corporal diário. E isso promove o quê? Um movimento humano de busca de um ambiente,
básico para viver. Aí eles estão procurando o ambiente da Europa. A gente sabe que tudo isso tem a ver com a própria história da Europa e da Ásia, do Oriente. Porque a Europa, nós antes invadíamos para dominar, para explorar. Observem o que os hispânicos, os ingleses, os ibéricos, né? No século 17, 18, quando, por exemplo, promovemos as pilhagens e fomentamos a questão da escravidão, trazendo os negros de Angola, de Luanda, de tantos lugares, para fazer com que estes espíritos se transformassem em escravos, para servir o quê? Ao mundo material que estava sendo construído. Então a Europa está pagando o preço histórico porque fez. Só que os espíritos que estão saindo de lá numa visão atual, estão procurando a Europa porque querem dignidade. Isso é um direito inalienável de qualquer ser humano. Procurar dignidade de vida. Aí a espiritualidade favorece que sejam instaurados esses mecanismos de guerra, porque quem fomenta a guerra, existem os interesses materiais, que não pensem vocês que as armas que são usadas por eles, os recursos são deles. São por projetos que a guerra favorece consumo. Então, existem mentes que fomentam, que sustentam a guerra, como o tráfico de droga, que nós temos no nosso país hoje. Essas organizações que promovem o tráfico, as questões do crime organizado, existe debaixo desse iceberg coisas que é melhor a gente nem saber e eu não gasto nem tempo de pensar. Porque o escândalo é necessário no processo do progresso. Isso está escrito no Evangelho. Mas ai de quem os pratica. Então nós podemos dizer que estas raças estão vivendo um procedimento de resgates coletivos, e quando estão em busca de uma vida mais digna em terrenos que ofereçam água. Porque, por exemplo, os sírios, os libaneses, os turcos que estão indo para a Alemanha, que estão indo para a Inglaterra e etc., para a França, eles estão querendo água e comida, eles estão querendo remédio, eles não querem mais ouvir barulho. Então, aqueles espíritos que estão fomentando tudo isso são espíritos vinculados às condições mais primárias de evolução. Esses espíritos que se autoexplodem, né, os homens bombas, aqueles que se viciam crianças, que estabelecem as coisas mais, crimes mais hediondos, são espíritos que estão escrevendo no livro da vida que eles não podem permanecer nesta nave, que eles serão guindados a viver em outra nave, para poder realmente reiniciar, em meio à própria barbárie, os seus processos evolutivos. Porque, por exemplo, não dá para você pegar antigamente nós tínhamos os nossos ídolos também, nós antigos, né? Porque os ídolos hoje são ou do esporte, ou da marca da calça, né? Essas coisas. Ou os galãs. Na nossa época mais antiga a gente tinha. Você lembra do Tarzan? Tarzan e Jane. Ai, saudade. É o Miller que foi o primeiro Tarzan? Aquele. Imagine você pegar o Tarzan, não é? O Tarzan. Meu pai falava, ele brincava com a gente que a gente era Tarzan depois da gripe. Bem fraquinho. Meu pai forte. Lembrei dele agora. Quem sabe ele está aí presente. Aí a gente pegava o Tarzan e vamos colocar o Tarzan em Nova York. Não, Nova York não. Vamos trazer Tarzan para Maceió, com esse trânsito maluco. O que vai acontecer com o Tarzan? Jane! Chita, me ajude!
Ele vai se perder aqui, diante de câmera, de barbeador. Coloca o Tarzan na cozinha, ele vai fazer um estrago. São espíritos que estão vinculados a essa condição, que estão sendo convidados para viver um outro processo, porque a evolução deles vai continuar. Eles precisam de misericórdia. Só que o contexto, lembram? Circunstância, não favorece. Eles têm a necessidade da evolução, mas a circunstância tem que favorecer para que, se eles querem no deserto ficar metralhando pessoas com aquela vida mais primária, então tudo bem, então vamos para um lugar que tem um deserto, que as pessoas vão ficar disputando espaço naquele mesmo contexto. Agora, aqueles povos, aquelas almas que não estão reencarnadas lá sofrendo o ataque das bombas, que estão procurando dignidade, eles estão, na realidade, sendo convidados a emigrarem daquele contexto. Isso é tudo psíquico, é tudo simbólico, que está acontecendo na Terra, mas espiritualmente eles estão sendo convidados para voltarem para o mundo de progresso. Progresso intelectual, progresso moral. E não tenhamos dúvida, isso foi me dito por um amigo espiritual, eu tenho pensado sobre isso há meses, que as disciplinas que eles vivem favorecidas pela religião que eles têm, ortodoxa, que para nós costuma entrar nas raias do inconcebível, estas experiências também migrarão e serão introduzidas numa sociedade nossa, que estamos vivendo um momento de um completo, de uma desvinculação acadêmica. Nós estamos fugindo espetacularmente das bases que deveriam nortear o progresso dos povos. Progresso dos povos se estabelece em um dístico, em um pilar que está na nossa bandeira do Brasil. Ordem e progresso. Para que a gente possa interromper o nosso momento para o lanche, ordem e progresso. Afirma Pedro de Alcântara, o imperador do Brasil. Tangendo as cordas da harpa da saudade, venho ao Brasil buscar a essência pura do amor da pátria minha, da doçura, da flor cheia do aroma da amizade. Prende-me o coração à suavidade desse arrobo de afeto e de ternura, da alma do povo meu, que de ventura e alegria o espírito me invade. Do misterioso aquém da morte, eu vejo, sentindo essa onda intensa e luminosa da afeição que idealiza o meu desejo. E tendo a gratidão por companheira, volvo ao pátrio torrão da alma saudosa, amando mais ainda a terra brasileira. Que o nosso benfeitor Pedro de Alcântara, eterno republicano, extraordinário democrata, receba as flores da gratidão desse seu povo brasileiro. Muito obrigado. Uma pequena interrupção.